Saber que investir é uma atividade tão curiosa que é possível um faxineiro ter melhores resultados do que um PhD? Calma que eu vou te explicar melhor. Eu sei que tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre como realmente investir e por isso eu pensei em trazer esse conteúdo aqui e eu vou criar os 10 mandamentos do Investir é Preciso. Eles não estão organizados em nenhuma ordem específica, mas são lições valiosas que todo mundo que quer investir, quer ter sucesso investindo, deveria saber e aplicar elas na prática. E além de apresentar o mandamento, sempre que possível eu vou trazer um dado ou uma história para explicar para vocês de forma melhor qual a lição que aquele mandamento quer passar adiante. Acho que para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir esses 10 mandamentos em duas partes. Então nesse primeiro vídeo eu vou falar os 5 primeiros mandamentos e no próximo vídeo eu falo os 5 últimos. Chega de enrolação, vamos conhecer o primeiro mandamento que diz: o tempo define a sua carteira. Tu vai ver muitas notícias, especialmente agora, dizendo que agora é o momento de investir em renda variável, já que ela deu uma subida nos últimos meses. Se tu voltar um pouquinho no passado, tu vai ver que como a bolsa não estava andando muito bem, todo mundo dizia que era tempo de investir em renda fixa. Então, vocês podem perceber que as notícias querem fazer toda hora a tua carteira mudar de lugar. Mas, na verdade, a tua carteira deve ser construída de forma pessoal para os teus objetivos. E claro que a questão do risco que tu está disposto a correr, se tu aceita ver a tua carteira variando 10%, 20%, é algo a ser considerado na hora de montar a tua carteira, mas um fator principal, e é bem fácil de analisar esse fator, é em relação ao tempo dos teus objetivos. Por exemplo, se os teus objetivos são em até 5 anos, tu não deveria investir em renda variável, tu deveria investir em renda fixa. Já se os teus objetivos são de longo prazo, idealmente mais de 10 anos, aí sim tu deveria considerar investir em renda variável. Se a gente pensar em um outro exemplo, é como se a gente pensasse em distâncias curtas, faz mais sentido tu pegar teu carro. Já em distâncias mais longas, provavelmente o avião é o meio de transporte mais indicado. Mesmo que tu saiba que de vez em quando pode acontecer de ter turbulência, e no mercado de ações essas turbulências elas vão acontecer, em algum momento o mercado como um todo vai cair 20, 30, 40, às vezes até 50% em determinadas situações. Se o avião tiver com a manutenção bem feita e for pilotado por um piloto que tem treinamento, o avião é o transporte mais seguro do mundo, mesmo com toda essa turbulência que a gente sabe que pode acontecer. E no mercado de renda variável, eu digo para vocês, se vocês passarem a vida toda de vocês investindo, vocês vão pegar essa turbulência. E esse gráfico, para mim, é o que comprova de forma mais concreta e direta isso que eu acabei de falar dessa primeira lição. Olha aqui, nós temos os dados de retorno anual de 1950 a 2020. Mas, se pegar mais atualizado, os valores são basicamente os mesmos. A lição que a gente tem é basicamente a mesma. Então, o que eles pegaram? Uma carteira de ações, que é verde aqui, 100% em ações. E eles viram o retorno em períodos de um ano. Então, sei lá, de 1950 a 1951, período de um ano. De 1951 a 1952, mais um período de um ano. E fizeram isso para todos os períodos de um ano que estão nesse intervalo. E viram que em um ano as ações podem ter um retorno de mais 47%, mas também podem ter um retorno de menos 39% durante esse intervalo aqui analisado. E eles fizeram a mesma coisa, só que agora para períodos de 5 anos, períodos de 10 anos e períodos de 20 anos. E fica muito fácil vocês observarem que conforme a gente vai aumentando o tempo do investimento, no caso aqui 10 e 20 anos, o investimento em ações ele praticamente não tem retornos negativos no período analisado. No caso aqui, em mais de 20 anos de investimento, o retorno de ações, pelo menos o retorno nominal, sem a gente estar considerando a inflação, ele não foi negativo. Então fica bem claro aqui que ao aumentar o teu prazo de investimentos, quando tu investe em renda variável, tu está aumentando a tua probabilidade de ter sucesso investindo, desde que tu invista com método, que foi como eu falei do exemplo do avião. O avião tem que ter uma manutenção e tem que ter um piloto bem treinado para pilotar ele. No caso aqui, se tu tiver isso para investir, se tu tiver um método, tu alongar esse teu prazo de investimentos, o teu risco fica bastante diminuído do que se tu investisse em renda variável para prazos menores, o que eu não indico. E vamos para o segundo mandamento que diz: saúde e investimentos. O problema é seu. Eu sei que tem gente que não gosta de estudar sobre investimentos, assim como tem gente que não gosta de se exercitar, não gosta de cuidar da sua saúde. Mas o fato é,
que essas são duas atividades que tu não consegue transferir a responsabilidade 100% para outra pessoa. A dura realidade é que se tu não aprender o mínimo, tu vai estar sempre dependendo de alguém. É como se tu passasse a tua vida inteira sendo um analfabeto. E tu depender de outra pessoa é ruim porque muitas vezes os interesses não estão alinhados, como eu vou mostrar aqui para vocês. Olha que está falando esse artigo aqui sobre o trabalho dos sonhos, que são os gestores que trabalham em fundos que investem em apenas uma ação. Por que é o trabalho de sonhos? Porque é um trabalho que não tem trabalho nenhum, basicamente a pessoa só compra uma ação, esse gestor, e eles arrecadam rios de dinheiro. Olha aqui, ó, tem bilhões investidos nesses fundos que são a maior parte dos grandes bancos. E eles cobram ainda taxas de administração altíssimas para um trabalho que nem deveria existir. Não tem por que existir um fundo que investe em apenas uma ação. Isso só serve para deixar os bancos mais ricos ainda à custas dos cotistas que estão pagando centenas de milhares de reais por algo que eles poderiam fazer de forma muito fácil eles mesmos. Até tem corretoras que eu acho que daria para eles automatizarem essa compra caso eles quisessem. Mas o fato é que não faz nenhum sentido ter esse fundo de ações, mas por as pessoas não saberem nada e acharem que vou deixar a responsabilidade dos meus investimentos com um profissional e ele vai cuidar de mim, e aí elas acabam muitas vezes se ferrando. E assim, mesmo que os interesses estejam alinhados e a pessoa tenha boas intenções por trás, ninguém sabe de tudo. Vou contar para vocês a história que aconteceu com o filho da minha namorada, que ele recém fez 1 ano e ele estava sofrendo muito com tosse, catarro, batimentos acelerados, respiração acelerada. Teve até um dia, uma noite, que ele teve que ir para o hospital. E ele já tinha consultado mais de 4 médicos, inclusive especialistas. E troca de remédio aqui, antibiótico, corticoide, o guri estava inchadão e não resolvia. Toda hora que ele ia dormir de noite era uma saga bem complicada, porque ele ficava com a respiração muito acelerada, muito catarro, muita crise de tosse. Só que aí eu comecei a perceber que essas crises de tosses, elas ficavam piores depois que ele tomava o leite. E eu já tinha dado uma investigada que tem uma certa teoria que diz que o leite pode ajudar a produzir mais catarro. Então eu falei com a minha namorada sobre isso e ela ficou disposta a fazer um experimento. Ficou uma noite sem dar uma mamar para ele. Realmente aconteceu daquela noite ter sido bem melhor. Ele não teve tanta tosse e a noite foi bem mais tranquila. E depois daquele momento eles trocaram por uma fórmula lá que é um leite que na verdade não tem a proteína do leite. E desde então ele não tem tido aqueles ataques de tosse que ele estava tendo anteriormente. E eu não sou médico, mas só usando um pouquinho da minha observação e também sendo um pouco curioso nessa parte de saúde, eu já tinha ouvido falar dessa questão da associação do leite com problemas respiratórios, que depois a gente foi pesquisar um pouquinho mais a fundo, ou seja, a gente foi proativo, a gente conseguiu resolver o problema dele que estava sendo bem agravado, enquanto que ele já tinha passado por vários médicos e nenhum tinha dado essa solução. Então, se a gente não fosse proativo e deixasse tudo nas mãos dos profissionais de saúde, talvez até agora ele estivesse tossindo e com essas crises de catarro, porque talvez ninguém tivesse descoberto ainda qual era a causa do problema. Então assim, não tem para onde correr. Saúde e investimentos, tem que saber o mínimo, nem que seja para saber o que perguntar ou como avaliar o trabalho do especialista que tu vai se consultar. Vamos para o terceiro mandamento que diz assim: investir não é divertido. E a verdade é essa: se tu quer diversão, vai para um parque de diversões ou vai pegar um dinheiro e vai apostar num cassino ou apostas esportivas, que está muito em alta hoje em dia, né? Vários amigos meus estão entrando nesse caminho aí. Ou vai lá para Las Vegas. Tem até uma frase famosa de um investidor que diz que investir deve ser como ver a tinta secar ou ver a grama crescer. Ele fala que se você quer adrenalina, pegue $800 e vá para Las Vegas. Essa frase quem disse foi o Paul Samuel. Só não me entenda mal. Claro que eu sei que investir, ver o teu investimento subindo, ver o teu investimento caindo, especialmente no início, realmente mexe muito com o teu emocional. Tu pode até sentir teus batimentos aumentando ou diminuindo, dependendo da direção que o teu investimento vai. E vários modelos de teorias econômicas que traziam com alguns pressupostos que o ser humano era um ser racional, que toma decisões com base na lógica e ponderando todas as alternativas, elas caíram por terra com vários estudos de economia comportamental que vieram depois. O que esse mandamento ele quer dizer é que tu não deve investir baseado nas tuas emoções ou achismos. Tu tem que ter um método para tu investir de forma consistente, porque a maior parte de nós não tem noção de como a gente é afetado por fatos ou por notícias que aparentemente não tem nada a ver com a
atividade de investimentos, mas que sim podem estar afetando a tua decisão de investimentos e fazendo tu ter um resultado pior na tua carteira, justamente por não ter um método. E nesse momento vale a pena eu compartilhar a história da roleta. Não sei se vocês todos conhecem, mas é um estudo basicamente sobre viés comportamentais, sobre como a gente é afetado por algumas coisas que a gente nem se dá conta. O estudo era bem simples. Basicamente tinha uma roleta no estilo aquela Silvio Santos ou Show do Milhão, ou algum programa de auditório, onde os participantes rolavam essa roleta e caíam num número aleatório. Nada demais até aí. E na sequência era perguntado para esses participantes uma pergunta que basicamente ninguém deles sabia a resposta. Então eles tinham que chutar o valor mais aproximado que eles achavam que era a resposta correta. A pergunta era: qual o percentual de países africanos que tem representação na ONU? E aí eles tinham que chutar qualquer número e beleza, depois acabava o experimento. O que os pesquisadores observaram? Foi muito curioso, que as pessoas que antes giravam a roleta e na roleta, que era um número aleatório que saía um número mais alto, essas pessoas tinham uma tendência a chutarem números mais altos para a pergunta de representatividade dos países africanos na ONU. Então não tinha nada a ver o girar da roleta com a resposta da pergunta, mas as pessoas inconscientemente eram sim afetadas pelo resultado, pelo número que saía logo antes deles responderem a pergunta. Trazendo meio que um efeito de ancoragem, e provavelmente tu já deve ter visto muito isso em vendas. Eles põem um valor muito alto, é R$2.000, mas hoje nessa condição especial tá R$1.000. E aí daqui a pouco tu acha que tá muito barato, sendo que se eles só tivessem te apresentado que o valor era R$1.000, talvez tu pudesse achar até caro. Então teve um efeito de ancoragem prévio ali que influenciou a tua tomada de decisões na sequência. Chocante, né? Então lembra disso, lembra desse estudo, dessa história, acho que é bem legal da gente lembrar na próxima vez que tu achar que tu vai conseguir investir só com base em feelings ou lendo as notícias mais recentes que estão chegando para ti. E antes da gente passar para o quarto mandamento, gostaria de te pedir, se está gostando do conteúdo aqui, clica para se inscrever no canal, compartilha a palavra com mais pessoas, porque eu tenho certeza que esses 10 mandamentos vão ajudar as pessoas a investir melhor. Vamos para o quarto mandamento então. O quarto mandamento diz assim: seja desconfiado. Lembra daquela frase que diz: quando a esmola demais, o santo desconfia? Sim, em relação a investimentos, tu deve adotar uma postura mais desconfiada. É muito mais saudável para ti adotar essa postura de ser mais desconfiado do que ser aquela pessoa que confia em tudo que outra pessoa está te falando. E aí é importante tu saber alguns parâmetros. Por exemplo, os maiores investidores do mundo não conseguiram de forma sistemática uma rentabilidade mensal de 5%. Na verdade, os maiores investidores do mundo às vezes até tem dificuldade de ter rentabilidades de forma recorrente de 3% ao mês. Uma rentabilidade de 1 a 2% ao mês já é uma rentabilidade muito boa. E é importante tu ter essa referência antes de começar a investir, porque daqui a pouco tu vai ouvir uma oferta mirabolante de alguém que está te dizendo que consegue de forma tranquila e sem risco 10, 15, 20% de retorno ao mês. Se tu já tem essa noção prévia desses números, tu já sabe que tu pode correr, que essa oferta não existe. E provavelmente alguém querendo tirar proveito do teu dinheiro. Mesma coisa quando a gente fala de renda fixa. Um investimento que rende muito acima de 100% CDI, Felipe, não sei o que é isso. É um indicador financeiro, é uma forma de remuneração que eu não vou explicar nesse vídeo aqui, porque a gente está focando nos mandamentos. Mas se algo rende muito mais do que 100% CDI, é porque tem muito mais risco associado também. Desconfia e muito daquela pessoa que fica te pressionando para investir na oportunidade do século e que se passar um dia tu vai perder essa oportunidade. Todo investidor vai deixar passar oportunidades na sua jornada de investimentos. Na verdade, para ter sucesso, tu tem que ter consistência e um método para chegar no resultado que quer chegar. Mas fica tranquilo, a próxima vez que alguém disser que é uma oportunidade incrível e fica te martelando na cabeça que tu tem que investir na recomendação deles. E vamos para o quinto mandamento, que basicamente diz: você não é Warren Buffett. Para quem vive em outro planeta ou nunca viu nada sobre conteúdo sobre investimentos, Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo e ele ainda é vivo. E não é à toa que ele é um dos maiores investidores do mundo, porque já foi relatado que ele fica horas e horas, se a gente pegar um ano, são centenas de horas que ele fica analisando empresas,
Basicamente, ele fica lendo, e esse é o trabalho dele. E o que acontece? Tem uma frase que ele disse e muitas pessoas usam para justificar, para não diversificar a sua carteira. Basicamente, ele diz que a diversificação seria uma proteção contra a ignorância e que diz que não faz muito sentido diversificar se você sabe o que você está fazendo. E aí quem ouve as palavras do Warren Buffett fica tentado a ter uma carteira bem pequena, uma carteira bem concentrada. Afinal, o grande Warren Buffett disse essa frase que eu acabei de citar para vocês. Só que também ele disse que a maior parte das pessoas deve investir através de um ETF. E um ETF é bastante diversificado. Então por isso vem esse quinto mandamento e lembra que tu não é o Warren Buffett. A diversificação é uma das armas mais poderosas que tu deve usar na tua jornada de investidor. Porque se tu fizer uma diversificação de forma correta, tu pode conseguir aumentar o teu retorno e diminuir o teu risco. O que pode até parecer, se vocês estão lembrados do mandamento ali que eu já falei para vocês, pode até parecer bom demais para ser verdade, mas é na verdade o que acontece quando tu faz uma boa diversificação. Olha aqui nesse gráfico colorido para a gente aprender uma coisa. Tem vários anos e aí está separado pelo maior retorno até o pior retorno naquele ano em relação à renda variável de diversos países. E é só a gente olhar aqui e fica claro que a gente não consegue antecipadamente saber qual é o melhor país que vai ter o retorno naquele ano. Uma hora foi aqui em 2012 foi a Turquia, depois foi esse outro país, depois foi o Egito, depois a Hungária, depois o Brasil. Então isso vai se alternando. E a mesma coisa acontece para classes de ativos. Classes de ativos são basicamente investimentos que têm as mesmas características. Então a gente pode ver aqui que REITs, que são os parentes dos fundos imobiliários aqui do Brasil, em vários momentos ficaram no primeiro lugar, mas teve momentos que eles tiveram retornos bem ruins também. Por exemplo, em 2020 eles ficaram aqui na última colocação. Então, ninguém antecipadamente consegue prever o futuro. E é justamente por isso que tu diversifica para se proteger de vários cenários. Então, por isso tu deve criar uma carteira diversificada e é importante tu saber que tem dois tipos de diversificação. Tem a diversificação interclasse, que é onde tu coloca os teus investimentos em classes de ativos diferentes. Por exemplo, tu coloca em ações, coloca em renda fixa, coloca em fundos imobiliários, são classes de ativos diferentes. E tem a diversificação intraclasse, ou seja, dentro da mesma classe. Por exemplo, tu vai investir em ações, tu vai investir em mais de uma ação, porque se tu só investir em apenas uma ação, tu vai estar concentrando demais, aumentando o teu risco de forma muito grande e não faz sentido tu fazer isso. Afinal, lembrando, tu não é o Warren Buffett. Então, para fazer a diversificação de forma correta, tu tem que fazer o que a gente chama de alocação de ativos. Eu gosto de chamar de uma forma mais simples, que é o plano de carteira. Tu já vai antecipadamente, depois de ter estudado um pouquinho, saber quanto que tu vai querer ter em renda fixa, quanto tu vai querer em renda variável. Em renda variável, quanto tu vai querer ter em ações, quanto tu vai querer ter em fundos imobiliários, quanto tu vai querer ter em ações no exterior. De forma antecipada, tu tem esses percentuais e tu monta a tua carteira. Quando essa tua carteira se movimentar, aí tu vai fazendo o ajuste desses percentuais. E tu também pode já definir dentro de cada classe de ativos, por exemplo, o percentual. Eu quero ter no máximo 10% de cada ação dentro da minha carteira de ações. E aí isso seria a definição que tu teria dentro da classe, intraclasse. E aí tu estaria fazendo a diversificação interclasse e também a diversificação intraclasse. E aí, resumindo, esse plano de carteira nada mais é do que tu determinar previamente percentuais, tanto para classes de ativos como para ativos individuais dentro da tua carteira. Claro, tu pode deixar uma margem para esses ativos variarem, porque tu não vai sair comprando e vendendo só porque variou 1%, porque senão todo dia tu teria que fazer operações, porque o mercado fica sempre se movimentando. Mas tu ter esse plano de carteira é essencial para tu investir bem. E se tu fizer ele de forma correta, tu vai estar diversificando de uma forma correta também. E aí, o que tu achou desses primeiros 5 mandamentos? Qual que tu mais gostou? Deixa aí nos comentários. Lembre-se que investir é preciso. E já já vai sair a parte 2 com os últimos 5 mandamentos. E aí, nesse segundo vídeo, eu vou explicar realmente como é que é aquela história do faxineiro ganhar de um PhD. Sigam os mandamentos e até a próxima.